Nós estamos celebrando a Páscoa nessa semana e Jesus Cristo, ele começou o seu ministério ali naquela montanha chamada de o Monte das Bem-aventuranças e concluiu o seu ministério no Monte do Calvário, no Monte das Oliveiras, subindo em ascensão 40 dias depois. Nós vimos como Jesus, ele esteve ali naquelas montanhas, proclamando o Evangelho, e na semana passada nós estivemos aqui fazendo uma explanação, refletindo sobre o fato de termos ali discípulos e multidões. Se você não esteve conosco no domingo passado, eu quero te estimular a ouvir tanto no Spotify ou no YouTube a palavra de semana passada, quando nós estivemos aqui fazendo uma abertura dessa nova temporada de mensagens baseado nas bem-aventuranças, chamado Os Frutos da Felicidade. A palavra bem-aventuranças, de alguma maneira, pode ser traduzida como felicidade, mas não uma felicidade momentânea, uma felicidade que aponta para a eternidade. E nós vemos que aqui nós temos 8 declarações de bem-aventuranças, e hoje nós vamos falar da primeira. E é interessante você observar que o livro de Mateus, no capítulo 5, depois de termos visto Jesus sendo batizado no capítulo 4, a história do nascimento dele ali, a genealogia no capítulo 1, o nascimento, Jesus sendo batizado, é nessa mensagem, no Sermão da Montanha, que ele começa a sua declaração pública ou o seu ministério público, a sua grande proclamação. Mas é também interessante observarmos que, da mesma maneira que no início dos evangelhos, ou no início do Novo Testamento, existem as bem-aventuranças, no Antigo Testamento, no último livro, no último capítulo, existe uma palavra de exortação ao povo de Deus. 400 anos antes, o cânone bíblico do Antigo Testamento é fechado com essa palavra de Malaquias, no capítulo 4, versículos 1 a 6. Se você observar os 6 versículos do capítulo 4, que é o último capítulo do Antigo Testamento, o último versículo do Antigo Testamento, você verá uma palavra de exortação do Senhor. Veja aqui um resumo disso nos versículos 1 e 6. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles. E se você saltar para o versículo 6, você verá a conclusão da exortação de Malaquias, dizendo assim: ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, leia comigo. Eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Uma palavra de exortação, uma palavra dura, apertando os parafusos, dizendo assim: olha, ou vocês dão o seu jeito, ou o caminho de vocês é a destruição. Talvez, meu irmão, essa palavra caiba para nós, para cada um de nós. Mas a lei deixa espaço para a graça. E Jesus chega com uma nova palavra, 400 anos depois, chamada de as bem-aventuranças. Deixamos de ouvir uma palavra de exortação e maldição para ouvir uma palavra de bênção e felicidade. Amém, meus irmãos? Por isso, o Evangelho é chamado de as boas novas. Por isso, o Evangelho é chamado de a boa mensagem. Por isso, o Evangelho é chamado de a proclamação das boas novas. E nós, quando vemos esse texto, chegamos aqui em Mateus 5, versículo 3, aonde o texto diz, eu quero te convidar a ler comigo esse texto. Ele diz assim: bem-aventurado
os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu fico imaginando a cara do povo, esperando para ouvir as bem-aventuranças, e a primeira mensagem é: felizes são os pobres. Meu irmão, vamos falar sério. É bem melhor ser rico que ser pobre, né? Deve ser, pelo menos, né? Quem em sã consciência escolheria a pobreza? Talvez alguém aqui, muito assim, diferentão, fala assim: não, pastor, eu gosto mesmo de ser pobre. Mas eu vou te falar a verdade. A grande maioria não vai dizer isso. Porque ser pobre é bem mais complicado que ser rico. Pelo menos na visão do pobre. Na visão do rico, a gente tem que achar um para perguntar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quando nós olhamos para esse texto, ele não faz muito sentido. Felizes são os pobres. Bem-aventurados são os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. Essa palavra, ela não era o que o povo esperava. Talvez não seja o que eu e você esperemos. E sabe, meus irmãos, a pobreza em si não é boa. Assim como a riqueza também não é má. Ser pobre, necessariamente, não te faz uma pessoa boa. Nem ser rico, necessariamente, te faz uma pessoa má. Por isso, o texto certamente não está falando de uma pobreza no que se refere aos recursos financeiros. Mas por que ele usa, então, a palavra pobre de espírito? Por que ele não acha uma outra palavra? Porque ele precisava que todos nós entendêssemos, de fato, o que significa a nossa situação diante de Deus. E sabe, meu irmão, nós precisamos reconhecer a nossa situação de pobreza espiritual. Assim, Jesus, ele dá início, ele dá um ponto de partida para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, para que vivamos bem-aventurados, felizes. Sabe, Jesus não começou essa lista de bem-aventuranças por acaso, por essa bem-aventurança. Tudo que você estuda a respeito, não importa o autor, você vai perceber que existe aqui um propósito claro, uma sequência clara, uma base. Essa bem-aventurança, ela é uma base para que nós entendamos qual é a declaração sobre a felicidade do ponto de vista do céu. E sabe, meus irmãos, ser pobre e ser rico tem uma diferença básica. Ser rico é olhar para o que você tem. E ser pobre é olhar para o que você não tem. Quando você fala assim, alguém é rico, você está falando que ele tem muita coisa. Quando você fala, alguém é pobre, você está falando, ele não tem muita coisa. Por isso, quando Jesus nos chama a esse entendimento de sermos pobres de espírito, é para nos levar à condição, à percepção clara de que nós não temos o que precisamos. Que nos falta algo importante, que nós somos faltosos ou somos carentes de algo que precisamos. E esse algo somos completamente dependentes do Senhor. O pobre de espírito é aquele que não tem o que precisa para ser feliz sem Deus. O pobre de espírito é aquele que sabe que não é a sua natureza que resolve a sua vida. O pobre de espírito sabe que não é a sua competência que resolve a sua vida, que não é o seu dinheiro, que não é a sua formação, que não é as suas amizades, que não é a sua empresa, que não é a sua família. Ele sabe que tudo que ele tem não vale de nada se ele não tiver o Senhor. Esse é o entendimento de ser pobre de espírito. E há uma palavra, meus irmãos, que ela nos ajuda a entender isso melhor. Quem aqui é um empresário, um empreendedor, quem aqui milita nos negócios, tem medo de uma palavra, porque eu acho que todo mundo que tem um negócio ou que sonha em ter negócio tem medo de falir.
Falência é uma palavra temida. E sabe, é muito ruim você olhar para a sua vida e ver que você faliu. Quando nós olhamos para aquela época da história, para aquele tempo da história, nós percebemos que aqui existe um problema. A lei foi dada por Deus. E por centenas de anos, a lei foi sendo cumprida parcialmente, houve a tentativa de se cumprir a lei. Pastor, quem foi que conseguiu cumprir a lei? Ninguém. Até ali ninguém havia cumprido a lei. E todo mundo tentava se aproximar de Deus, alcançar a salvação, ter mérito para ser salvo através do cumprimento da lei. E até aquele momento, a lei, ela só tinha um diagnóstico: ela faliu. Pastor, mas por que ninguém conseguiu cumprir a lei? Porque Deus deu a lei justamente para ela não ser cumprida. Agora embolou tudo. Deus deu a lei para ela não ser cumprida. Por que Deus fez uma coisa dessa? Para que todo o povo entendesse que não seria pelo seu mérito, pelo seu esforço, que a salvação viria. O povo precisava ser exposto à falência. O povo precisava ser exposto à sua condição de que ele tentaria. Mas enquanto ele não entendesse que por ele não dava conta, que só em Cristo, que só pela graça ele seria salvo, a lei continuava sendo uma tentativa inútil, inóspita, uma tentativa que não faria sentido, porque, de fato, pela graça, apenas pela graça, nós podemos alcançar o Senhor. Essa é uma condição que nós precisamos olhar para ela, meus irmãos, a condição de falência. Nós estamos falidos diante da lei, nós precisamos de socorro, nós precisamos de resgate, nós precisamos de ajuda, porque sem o socorro, sem a mão poderosa do Senhor, nós nunca alcançaremos a felicidade, nunca seremos bem-aventurados. Sabe, bem-aventurados são os que não... bem-aventurados são os que não têm nada. Bem-aventurados são os que estão tão vazios, porque assim haverá espaço para que eles sejam cheios. Essa é uma percepção que eu e você precisamos ter. Não ter é o momento ideal para que você seja cheio daquele que tudo tem. E sabe, nós precisamos reconhecer que só em Cristo. Nós precisamos reconhecer que só pela graça de Deus nós alcançaremos o Senhor. Precisamos quebrar o nosso orgulho, a nossa religiosidade, os nossos esforços pessoais. Sabe, precisamos entender que somos em nós mesmos insuficientes, que cada um de nós precisa totalmente do Senhor. Uma outra palavra sinônimo de falido é quebrado. Quando a pessoa deve e não tem o que pagar, a gente fala o quê? Fulano está quebrado. Não vou pedir para ninguém levantar a mão não, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo. Fulano está quebrado. Fulano faliu. Isso é uma expressão comum, não é? É uma expressão comum. Quando nós reconhecemos que estamos devendo. E a nossa dívida com o Senhor é o pecado. Nós estamos em dívida com o Senhor por causa do pecado. E nós não temos como pagar. Nós não temos como pagar a nossa dívida. A conta é impagável. Por isso, eu e você estamos quebrados, meus irmãos. E é exatamente essa nossa condição. E esses dias eu ouvi uma palavra falando sobre Jacó. Jacó foi aquele que lutou com o anjo. Nós conhecemos a história. Na hora que fala de Jacó e de anjo, logo vem uma música na cabeça da gente, aquelas músicas feias, mas que garra.
né? Logo vem aquelas canções na nossa mente. E sabe, quando nós olhamos para a história de Jacó, há algo que me intriga nessa história. A Bíblia diz que o nome dele foi mudado. O nome dele foi mudado de Jacó para Israel. E o texto explica a mudança. Ele diz o seguinte: o seu nome não será mais Jacó, será Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Irmãos, lutou com Deus e venceu. Vai ler o texto. O anjo pega uma espada. O anjo derrota Jacó. O anjo lhe dá uma espadada na coxa, rompe a sua musculatura, quebra as suas fibras, as fibras do seu músculo. A sua perna está quebrada, a sua saúde está afetada. Ele passa a mancar por causa daquilo. Se você perguntar para uma criança de 2 anos quem venceu essa batalha, ele vai dizer para você: foi Jacó ou foi o anjo? Foi o anjo. Mas Deus muda o nome dele para Jacó, para Israel, e diz que ele lutou com Deus e... Quando todo mundo sabe que ele lutou com Deus e perdeu. Qual o sentido que isso faz? Qual o sentido que isso faz? Sabe qual é o sentido que isso faz, meu irmão? Quando você começar a lutar com Deus, quando você começar a discutir com Deus, quando você não aceitar o que Deus tem para você, e você fizer o que você quer, você venceu Deus. Mas quem luta com Deus e vence, perde. Mas quando você começar a lutar com Deus e abrir mão da sua vontade e fazer o que Deus quer, você vai descobrir que quem perde de Deus, ganha. E quando eu ouvia isso, eu aprendi que quem nunca foi quebrado por Deus está perigosamente inteiro. Quem nunca foi quebrado por Deus está perigosamente inteiro. Você precisa falir do seu orgulho. Eu e você precisamos falir da nossa vaidade. Nós precisamos falir da nossa condição de autossuficiência. Porque se você não for quebrado por Deus, você será um perigo para você mesmo. Sabe, meu irmão, esse é o ponto de partida. Eu e você precisamos ser pobres de espírito. E nós chamamos isso de consciência da nossa condição de pecador. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Não existe evangelho que comece por outro ponto, a não ser o arrependimento. Muitas pessoas pensam que o evangelho começa pela religião, ou pela religiosidade, ou por uma busca de santidade. E muitos estão até se esforçando para isso, mas sem arrependimento. Nunca sairão do lugar. Jesus pregou isso no Sermão da Montanha. Jesus pregou isso por várias vezes no seu ministério. A mensagem do arrependimento, ela é pregada vez por vez, ano por ano, tempo por tempo. Sempre essa mensagem está sendo repetida. Arrependei-vos. Certa vez Jesus contou uma parábola em Lucas 18, de 10 a 14. E a parábola diz assim: 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Jesus começa essa parábola falando de 2 judeus. Um judeu religioso, daqueles assim, tipo um pastor, assim, um padre, sabe? Tipo um líder religioso respeitado. Esse era o fariseu. E ele fala também do publicano. Quem que era o publicano? Um judeu também, mas que trabalhava para Roma para cobrar imposto de outro judeu. Esse publicano era o cara mais complicado, porque os judeus não gostavam dele porque ele trabalhava para o inimigo. E o inimigo não gostava dele porque o romano não gostava de judeu.
Ninguém gostava dele. E esses dois homens subiram para o templo para orar, como judeus que eram. E o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus continuou dizendo: eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Veja a importância do quebrantamento. Veja a importância da pobreza de espírito. Veja a importância que nós vemos nesse texto de alguém que está sofrendo, de alguém que está chorando, de alguém que reconhece a sua condição de pecador. Mas quando eu li esse texto, eu pensei quantas vezes eu olho para alguém que está envolvido com um crime, que está envolvido com drogas, que está com a sua família arrebentada, que está envolvido em prostituição, em adultério, em pornografia. E eu pensei, ainda bem que eu não sou igual a ele. Também está colhendo o que plantou agora. Está com a vida toda lascada. Eu não. Sou fiel à minha esposa, sou pastor. Quantas vezes eu e você somos como aquele fariseu, especialmente quando estamos diante de alguém destruído. É claro que o Senhor não está dizendo, ao contar essa parábola, que é melhor você ser alguém destruído. Mas Ele está dizendo para você que o seu coração aponta para a sua restauração. Ou o seu coração aponta para você mesmo. Sabe, irmão, a nossa tendência é olharmos para os outros, em vez de olhar para nós. Porque quando olhamos para os outros, isso acaba desviando o nosso olhar, para que a gente não olhe para nós, para que nós não olhemos para nós mesmos. Enquanto estamos preocupados em acusar o outro, isso nos poupa de olhar para nós. Enquanto estamos preocupados de apontar para o outro, isso nos dá uma folga para pensar sobre como é de fato o nosso coração. Pobres de espírito ou ricos de acusações, de vaidades, de orgulho? Pensando sobre isso, eu visitei o livro de Isaías. E o capítulo 5 de Isaías, ele é um capítulo dolorido. Isaías era um profeta. Era papel do profeta ser a voz de Deus para o povo na antiga aliança. Isaías se levanta como um profeta e olha para o povo e vê aquele povo enfiado em todo tipo de pecado e condenação que Deus condenava.
e cumprindo o seu papel e a sua missão de profeta. Isaías, no versículo 8 do capítulo 5, diz: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Ele estava vendo o povo com a sua ganância oprimindo os mais pobres. No versículo 11 ele diz: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. No versículo 18 ele diz: ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro. No versículo 20 ele diz: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e os que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. No 21 ele diz: ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. No 22, ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas. E no versículo 23, ele diz: ai dos que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livre os culpados e condenando os inocentes. Pecado, 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 pecado. Isaías denuncia o pecado. Isaías expõe o pecado do povo. Isaías cumpre o seu papel. Mas quando você vira a página e chega ao capítulo 6, Isaías diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com as 2, eles cobriam o rosto. Com 2, cobriam o corpo. E com outras 2, eles voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Sabe, meus irmãos, Isaías, depois de condenar o povo, vê a presença do Senhor. Eu fico imaginando se eu fosse Isaías. Eu fico imaginando, eu fiz o meu papel, eu denunciei, e agora o Senhor se apresenta para mim. Eu sou o cara. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Antes de existir a tela de LED, tinha projetor. Vocês lembram, né? Tinha o projetor aqui na igreja também, nós tínhamos. Mas e antes do projetor? Vocês lembram o que tinha? Quem é que lembra de reto projetor? Vocês estão velhos, irmãos. Reto projetor era uma caixa de luz com um pescocinho e uma cabecinha em cima do pescocinho. E aí, para você colocar a letra ali, o versículo, você tinha uma transparência, uma lâmina, uma transparência. E você pegava aquela lâmina. E quando você botava ali, que você acendia a luz, tinha digital, um cisquinho de nada, aquilo aparecia. A impressão que eu tenho é que quando Isaías se apresentou diante do Senhor, ligou-se a luz. Puff, e tudo o que Isaías pôde ver era a sujeira que existia na própria vida dele. E ele diz no versículo 5, então eu disse: ai de mim. Eu aponto o pecado do povo, enquanto eu olho para o povo. Mas quando eu olho para o Senhor, quando eu estou diante do meu Senhor, eu não tenho como parar de olhar para a minha condição. Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí, um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. E ele
E ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão retiradas e os seus pecados estão perdoados. Quando que Isaías recebeu o perdão e a salvação? Quando ele reconheceu os seus pecados, a sua condição, a pobreza do seu espírito. Sabe, meu irmão, essa é a primeira bem-aventurança, porque sem ela não há o que se fazer. Se você não reconhecer a sua condição, se você não posicionar o seu coração, se você continuar olhando para os outros, mais do que olha para o Senhor, o Senhor não vai tocar você com o seu fogo de purificação. Eu creio que o Senhor tem um fogo para liberar sobre a sua vida. Eu creio que o Senhor tem uma brasa para tocar na minha e na sua boca. Quando eu olho para esse toque, por que na boca? Por que não no coração? Por que não nas mãos? Por que não nos pés? Por que não na testa? Por que na boca? Da mesma maneira que no Éden o pecado entrou pela boca, o arrependimento e a confissão precisa sair por ela. Confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Confesse os seus pecados a Deus e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Não continue insistindo no seu pecado, meu irmão. Não continue insistindo no seu pecado. Pare de querer justificar a sua condição. Mas eu faço isso é porque eu não sou amado, eu faço isso é porque eu não sou querido, eu faço isso é por isso, eu faço isso é por aquilo. Porque Jesus começou justamente por essa palavra. Porque esse foi o primeiro saque, esse foi o primeiro roubo que o diabo fez no Éden, dentro do coração do homem. O roubo de ter um coração quebrantado, que entende que não pode se auto-justificar. Como assim, pastor? No capítulo 3, versículo 7 de Gênesis, diz assim: neste momento, os olhos dos dois se abriram. No caso, Adão e Eva. E eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas ou como roupas. Eu fico pensando, quando Adão e Eva se viram nus, na sua condição de pecado, aquela nudez não significava uma vergonha. Às vezes nós ouvimos falar isso, mas se você for ao versículo 10, você verá que eles tiveram medo. Não vergonha. Medo de quê? Da sua condição. Medo de olhar para Deus, porque sabiam da sua condição de pecado.
E quando você peca, o que você mais precisa é olhar para Deus. Mas eles tentaram dar um jeito. Olha, se o meu pecado é estar nu, eu vou resolver isso. E eles pegaram folhas de figueira. É interessante que eles tentaram fazer roupa com um material que até hoje não serve para fazer roupa. Não resiste ao sol, não resiste à chuva, não resiste ao atrito, não resiste à costura, não resiste à cola. Não dá para fazer roupa com folha. Eles tentaram resolver o problema do seu pecado. Mas, meu irmão, pecado não se resolve. Pecado se arrepende, se confessa e se abandona. E quantos de nós até hoje estamos tentando resolver o problema do nosso pecado? Ah, coitado de mim. Ah, porque eu sou abandonado. Ah, porque eu não tive pai. Ah, porque minha mãe. Ah, porque eu sofri isso. Ah, porque eu sofri aquilo outro. Meu irmão, para. Para com isso. Para de querer se auto-justificar. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu não estou dizendo para você que a sua história não tem valor. Muito pelo contrário, estou dizendo para você que a sua história é tão importante que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, para mudar a sua história. E lá no Éden, ele disse para Adão e Eva, para com isso, não vai resolver nada. E ele pegou um animal inocente. Até então, nunca se havia falado em morte na palavra de Deus, e aquele animal morre. O seu sangue é derramado, o seu couro é retirado, e uma roupa de pele é feita pelo próprio Senhor, para agora sim cobrir a nudez da sua condição de pecador. Quando eu penso no couro, eu penso que até hoje são as roupas talvez mais valorizadas, duradouras, caras. Para o meu gosto, são bonitas. Mas não foi uma roupa costurada pelas mãos do homem. Foi uma roupa feita pelas mãos do Senhor. E sabe, até quando nós vamos tentar auto-justificar a nossa condição? Precisamos reconhecer que não temos o que precisamos, porque só Cristo, que nunca pecou, através da sua morte, pôde assumir o meu e o seu lugar, na cruz do Calvário. Nós agora estamos apontados para a graça. Nós agora estamos apontados para o entendimento que Jesus Cristo quer mudar a nossa vida. E a forma mais clara de nós enxergarmos isso, meu irmão, é buscando um relacionamento próximo do Senhor. É claro que eu não estou falando de proximidade geográfica, porque o dia que você entrega a sua vida para Jesus, Deus mora dentro de você. E não há mais perto do que dentro. Mas eu estou dizendo estar perto do Senhor, no sentido de estar conectado, íntimo, de estar entendendo, conhecendo, vivendo o Senhor. Eu quero te dizer 3 coisas. A primeira coisa, more na palavra do Senhor. More na palavra do Senhor. Conheça o Senhor da palavra.
A segunda coisa, durma nos braços do Senhor em oração. Aconchegue-se nos braços dele em oração. E a terceira, enxugue os pés dele com a sua adoração. O Senhor está te convidando a um relacionamento pessoal. Mas o único caminho para esse relacionamento é chegar perto como discípulo e reconhecer que eu sou pobre de espírito. Porque os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Talvez seja a hora de você, se você se sentir livre para fechar os seus olhos, você começar a confessar ao Senhor. Se tem algo no seu coração que precisa ser exposto para o Senhor agora, comece a dizer para Ele. Entre você e Deus. Se você precisa se ajoelhar, se você precisa ficar de pé, você fica livre para fazer isso. Mas é entre você e Deus agora. Diga para Ele. Se você nunca conversou com o Senhor, essa é a melhor hora para você começar. Afaste-se do que te faz pecar. Por mais que isso possa doer, você tem uma escolha. Ou você escolhe agradar ao Senhor, ou você escolhe agradar a você mesmo. Se há alguém aqui que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, eu queria dizer para você que o Senhor está te convidando hoje para esse relacionamento. Ele está dizendo para você agora: vem para mim, meu filho. Se você quer entregar sua vida para Jesus, diga para Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu não tenho o que eu preciso para ser do Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te convido para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador. E eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Você tem alguém aqui que entendeu que nessa noite o Senhor está te convidando para esse relacionamento com Ele, e você quer entregar a sua vida para Jesus? Se você fez essa oração pela primeira vez e hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria orar com você. Ou se tem alguém aqui que já andou com Jesus, mas por algum motivo se desviou dos caminhos dele e hoje entende que quer voltar para Ele. Se você quer voltar para Jesus, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus, faz um sinal com a sua mão que eu quero orar com você. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer voltar para Ele? Você tem coragem de tomar a decisão mais importante da sua vida?
Essa decisão é para aqueles que entendem que só em Jesus a salvação. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou quer voltar para Jesus, faça um sinal com a sua mão. E eu vou orar com você. Você que está aí conosco pelo nosso canal da internet, você pode fazer o mesmo, escrevendo aí. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus. Jesus está te convidando agora. Você quer entregar a sua vida para Ele? Quer entregar seu coração para Ele? Essa é a oportunidade que você tem diante de Jesus, de um novo tempo, de uma nova vida. O Senhor te ama. E essa é a oportunidade que você tem diante dEle. Senhor Jesus, diante de Ti nós colocamos o nosso coração, reconhecendo a nossa condição, reconhecendo a dor, Senhor, de entristecermos o Senhor. Mas nessa noite nós dizemos ao Senhor que nada temos, que nada somos, e tudo o que temos é Teu, e tudo o que somos é para Ti. Por isso a nossa vida é Tua. Assim oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.